Los humanistas se reuniam para cambiar impressões e experiências, formação intelectual, econômica e social, cristianos novos. Então, nós temos aqui o humanismo, quer dizer, o homem cêntrico, o homem dono da razão, dono do seu mundo. E isso influenciando novamente a cultura, influenciando a arte, influenciando a sociedade. Aqui também nós vamos ter grandes invenções, nós vamos ter a descoberta da imprensa por Gutenberg, e o primeiro livro que Gutenberg fez a impressão, imprimiu, foi a Bíblia. Ele levou 5 anos para fazer esta impressão. Então vejam só que agora nós temos uma cultura que é mais veiculada e que vai atingir também todos os povos, todas dentro da Península Ibérica, tanto os pobres quanto os ricos, né? Vai atingir também os burgueses, que são os que dão a formação para as novas cidades, os burgos. Dos burgos saem os burgueses. Nós temos aí também uma formação social diferente. Antes tínhamos os feudos com o senhor feudal, e agora nós temos a formação das cidades, que dará origem àquilo que nós conhecemos como burgueses também dentro da sociedade. Que mais? Las temáticas épico-nacionales e históricas, épico-franceses, bíblico-religiosos, novelesco e lírico. Então essas são todas as tendências dentro da literatura dessa época. Classe 3. El Renacimiento en la literatura de España. Las ideas humanistas eram contrárias a los princípios medievales. Então, como nós vimos, qual o primeiro princípio medieval que se tinha e que o humanismo vai ser contrário? É o princípio chamado teocentrismo. Deus centro e regendo todo o universo cultural e influenciando através da igreja. Agora, nós já não temos mais essa visão. Nós temos o homem, a razão, a ciência, as descobertas, nós vamos ter as grandes navegações, nós vamos ter as colonizações e principalmente por parte da Espanha também, que está se formando, nós vamos ter a primeira gramática em língua vernácula, em língua espanhola. O que mais nós vamos ter? Restauração de los ideales clássicos, um grande conhecimento da língua grega e latina. Então, com o início da Idade Média, nós tivemos a influência do latim. E agora nós vamos ter no humanismo a restauração dos ideais clássicos. Um deles é qual? É o retorno da mitologia, que no início da Idade Média foi retirada, porque a mitologia, a exaltação dos deuses dentro da literatura era considerada pagã. A literatura era considerada pagã. Agora o humanismo resgata esses ideais clássicos, principalmente na literatura. E na língua resgata a língua grega e a língua latina, porque a mitologia e tudo aquilo que é clássico vem da língua latina. Essa é uma importante influência na cultura e na língua, a língua e a formação da língua e da literatura espanhola. O que mais nós temos então? El caballero letrado, el cortesano tendría que cultivar las armas e las letras. Este é um aspecto interessante da literatura. Quem que era considerado o cortesão? O cortesão, o homem perfeito na literatura e na cultura, era aquele que dominava as armas e aquele que também dominava as letras. Um modelo de cortesão perfeito da época é Miguel de Cervantes, que além de soldado, além de dominar as armas, ele também dominava as letras. O que mais nós temos de peculiar dentro da formação, da formação da língua e da cultura espanhola? Temas: amor, natureza e mitologia. Então nós vamos ver aqui que esse resgate dentro do humanismo de tudo que é clássico, nós vamos ter 3 temas principais: amor, natureza e a mitologia. O retorno, então, dos valores mitológicos, dos deuses, das exaltações dos heróis, principalmente na poesia épica. E a igreja vai ter uma importância muito grande aqui, porque ela vai, nessa época, retomando alguns aspectos do seu domínio. E ela vai usar esses textos de mitologia, esses textos de poesia épica, para fazer uma nova tradução, uma nova transcrição e torná-los não mais profanos, mas torná-los com uma tendência mais religiosa para catequizar, para ter um sentido didático religioso.
nós vamos ter um tema fundamental também, que é a natureza, aí também fazendo um resgate de tudo que é clássico, o valor da vida pastoril, o valor da natureza, o valor do campo, o valor do descanso, da vida moderada. Nós vamos ter um termo do latim relacionado lá com o arcadismo também, que é fugere urbem, fugir da cidade, carpe diem, que é aproveitar o dia. Então essa é a tendência da natureza dentro da língua e da cultura dessa época. Vamos ter um tema também, que é o tema do amor. E aqui uma referência ao amor platônico. O que é o amor platônico? É o amor não correspondido. E por não ser correspondido, o poeta espiritualiza esse amor. E espiritualizando esse amor, ele vai cantar uma amada idealizada, uma amada que jamais será alcançada. Então ele vai sentir a dor de amor, ele vai clamar pela sua amada que parte e que o deixa com a dor do amor. O que mais nós temos nessa época? Temas pastoriles, el arte primaba por el artifício e la elegância, inquietud de la voz masculina que se despide de sua amada. Então, o que é essa arte primando pelo artifício e pela elegância? É o valor da estrutura. Por exemplo, a estrutura do verso retorna a ter os valores clássicos. Aqui nós vamos ter o retorno do heptassílabo e do endecassílabo dentro dos versos, representado, por exemplo, dentro da escritura de Garcilaso de la Vega. Que outras características nós temos? La novela picaresca parodia los discursos más respetados de la época, especialmente de la Iglesia. Reacción de la Iglesia católica con el movimiento de contrarreforma. La cultura vuelve a tener una fuerte marca católica y nacional. Então, nós estamos aqui entrando no Renascimento, onde, apesar desse resgate clássico, nós temos também o retorno da Igreja influenciando culturalmente com os textos didáticos religiosos que eu já citei anteriormente. Ciclos 15 e 16, época de solidificação de Espanha e as possessões de tierra. Então aqui, entre o século XV e XVI, onde nós estamos no Renascimento, nós vamos ter a solidificação daquilo que hoje nós conhecemos como Espanha. Vamos ver também o início da colonização, onde a Espanha vai galgar outros mundos através das descobertas, das navegações, e vai ter as suas colônias, da onde vai tirar toda a riqueza. É importante, então, dentro de toda essa revisão que nós fizemos, de relembrar a classe 1, 2 e 3, que, estudando tudo aquilo que nós deixamos no portal do AVA, os textos, revendo os vídeos, lendo novamente a apostila, as 3 aulas, vocês vão poder fazer uma prova fantástica. Eu desejo boa sorte e não esqueçam, estudem, se preparem.